O Espírito Santo se faça presente. Vamos para a palavra, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essa live a Ti, eu entrego essa live em Tuas mãos, Senhor. Que não seja a Caroline falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Senhor, coloca fogo do Teu Espírito na minha boca e que as pessoas que estão do outro lado da telinha estejam com a mente cativa para os Teus ensinamentos. Senhor, repreende toda a seta maligna, repreende todo o dardo inflamado e que as pessoas consigam prestar atenção na Tua palavra, que as pessoas possam receber mais de Ti, Senhor. Me usa poderosamente para falar à Tua igreja, para falar aos Teus servos, em nome de Jesus, amém. Romanos 12, 2 é a palavra que muitas pessoas conhecem, né? Sobre renovação da mente. Só que tem outros versículos também na Bíblia que falam sobre mentalidade, que falam sobre a nossa mente, que é o que comanda o nosso corpo, não é verdade? Que comanda os nossos sentimentos, as nossas emoções. E também fala sobre mentalidade em Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ou seja, tenhamos a mentalidade do reino, pensamos como Cristo pensa. Ou seja, nós precisamos sentir como Cristo sentiu. E também em Efésios 6, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. E para nós vencermos essa guerra espiritual contra principados e potestades, nós precisamos usar a verdade de Deus, que é a espada. Não tem ninguém que vai para a guerra sem a espada, né? Você não só vai com aquele teu, com o capacete, com a couraça, não. Você também precisa da espada, que é a palavra, porque você precisa atacar, você precisa guerrear com a arma certa, que é a palavra de Deus. E o que isso significa sobre mentalidade de tudo que eu falo aqui? Isso significa que nós precisamos vencer as mentiras que o diabo colocou na nossa mente com a espada da palavra, a palavra de Deus. Nós precisamos substituir aquilo que o diabo coloca na nossa mente pela palavra de Deus, pela verdade que liberta, pela verdade, pela libertação, porque assim, substituindo aqueles pensamentos que o diabo coloca na tua mente com a verdade de Cristo, você precisa declarar constantemente. Quando vier algum pensamento negativo na tua mente, você precisa declarar, usar a palavra de Deus, usar a espada que Deus te deu, a arma correta para lutar contra essas investidas do inimigo, que é a verdade das Escrituras. Aqui nas Escrituras diz que você é mais que vencedor. Aqui nas Escrituras diz que Deus te capacita. Se você se posiciona a fazer o que Ele mandou você fazer, então você precisa usar a palavra. Você precisa usar a espada que Deus te deu, que é a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. E também temos em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 diz que o homem é aquilo que ele pensa, assim como sua alma pensa, assim ele é. Ou seja, se você só tem pensamentos de derrota, se você só tem pensamentos que você não consegue, se você só tem pensamentos que te levam à ruína, é isso que vai acontecer na sua vida. É assim que você vai se tornar. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E o que é o coração na Bíblia? São os pensamentos, são os sentimentos, é a sua mentalidade. Então você precisa o que? Converter esses pensamentos negativos, que é o diabo que implanta na sua cabeça, com a verdade de Cristo. E você deve pensar igual a Cristo, como eu li aqui em Filipenses. Você deve pensar igual a Cristo, para você vencer as armadilhas do diabo, os dardos inflamados. Você precisa vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça e lutar com a arma, com a espada, que é a palavra. Então vamos aprender hoje a lutar com a espada, com a verdade que liberta. Quando vier pensamentos ruins na tua mente, você vai declarar imediatamente: eu consigo. Ei, pensamento, sai de mim. Eu não vou filtrar o que faz mal pra mim, não. Eu vou absorver, eu não vou absorver o que faz mal para mim, eu vou absorver o que faz bem, eu vou absorver o que está na palavra, eu vou absorver o que Deus falou para mim, o propósito que Ele tem na minha vida. É isso que eu vou absorver. Então, a partir de agora, comece a extrair, eliminar da sua vida palavras contrárias. Comece, porque são essas palavras contrárias que pessoas do teu lado começam a falar ali, que faz você o quê? Regredir, que faz você o quê? Paralisar, que faz você ter pensamentos ruins sobre o que Deus mandou você fazer.
Tem muita coisa que acontece na nossa vida, não é porque é o diabo atacando a gente, não. É porque a gente não tem força o suficiente para filtrar aquilo que faz bem para nossa vida e aquilo que faz mal. Então é isso que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos aprender a filtrar aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Nós precisamos lutar com a espada, lutar com a verdade de Cristo. Quando alguém disser, você não consegue, você vai dizer, eu consigo porque eu sou mais que vencedor. Quando alguém disser, não, isso daí não é pra você não, você vai dizer, não, isso é pra mim sim, porque Deus que mandou fazer. Quem é você na fila do pão pra falar que eu não consigo? Quem é você se eu ouvir o meu Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o Deus do impossível? Ninguém, exatamente ninguém, nenhuma armadilha do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades. E eles usam sim pessoas ao seu redor para poder te desestabilizar, pessoas para te paralisar, para te afrontar, para você colocar o vitimismo, infiltrar o vitimismo no teu coração e você paralisar na metade do caminho. Você percorreu tanto para chegar até aqui e aí você vai parar no meio do caminho. Não aceite isso. Você é mais que vencedor, você é forte, Deus vai te capacitar, mas para Ele continuar te capacitando, você precisa continuar marchando até chegar na Terra Prometida. Chegar na Terra Prometida não é fácil. Chegar na Terra Prometida você vai passar por processos. Chegar na Terra Prometida você vai passar por situações de humilhação, você vai passar por situações de afronta, mas não é por isso que você vai desistir, não é por isso que você vai deixar de fazer o que Deus mandou você fazer. Já compartilha essa live pra quem aí, que você conhece, que vive se vitimizando, que vive dizendo que não consegue fazer as coisas, que vive dizendo que não vai conseguir, que vive dizendo que todo mundo faz, mas ele não consegue. Pare com isso. Aqui no meu Instagram não tem ninguém assim, não. Aqui são pessoas, é uma geração eleita, é uma geração escolhida por Deus, é uma geração posicionada. Porque Deus me escolheu para estar aqui nessa rede social para falar com você que está aí do outro lado da telinha. Enquanto você assiste essa live, tem muitas pessoas que estão fazendo outra coisa. Tem gente que está rolando a telinha, vendo vídeo que não tem nada a ver com o que Deus quer que ela faça aqui na terra. Se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer caminhar conforme Deus quer na tua vida, você precisa alinhar tudo que você vê, tudo que você faz. Porque se você começar a assistir vídeos de pessoas que estejam totalmente desalinhadas ao propósito de Deus na tua vida, uma hora ou outra você vai desviar. Porque é assim que acontece quando a gente começa a assistir vídeos que não tem nada a ver com o nosso propósito, quando a gente começa a assistir pessoas que não tem nada a ver com o que Deus falou pra gente fazer aqui nessa terra, a gente acaba copiando essas pessoas e a gente acaba se distanciando do propósito que Deus quer pra nossa vida, porque a gente acaba filtrando coisas que não devem ser filtradas, a gente acaba colocando na nossa cabeça coisas que Deus não quer que a gente coloque na cabeça. Ou seja, você continua um vaso velho. A pergunta que eu fiz pra vocês nos stories, e aí, você é um vaso velho ou um vaso novo? Um vaso velho, quando coloca o vinho novo, o vinho, ele acaba escapando dali. O vaso, ele acaba rachando todo e desperdiça o vinho. Ou seja, aquela pessoa que não tem a mentalidade renovada, ela não consegue viver algo novo na vida dela, porque ela não consegue conter aquilo que é lançado para a vida dela. Como é que você quer viver o extraordinário de Deus? Como é que você quer viver coisas maravilhosas, a promessa que Deus tanto te fez, se você não consegue renovar a sua mente? Só vive o extraordinário de Deus aquele que tem a mentalidade renovada. E só vive a transformação do Senhor na vida. Só consegue aquilo que é bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus, quem renova a mente. Já vamos continuar compartilhando essa live. Somos 27 pessoas aqui, dá para aumentar. Então vamos renovar a mente, porque só vive o extraordinário de Deus quem renova a mente. Em nome de Jesus, coloquem isso na cabeça de vocês. Você nunca vai receber aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer. Se você vive dizendo que rico só consegue, que tem pessoas que só têm dinheiro porque fazem coisa errada, que o dinheiro só traz maldição, Deus nunca vai derramar, Deus nunca vai colocar o dinheiro na tua vida, porque
A verdade é que você só acha que o dinheiro traz maldição, que o dinheiro traz contenda, que o dinheiro não é bom, que rico não herdará o reino do céu. Você deturpa essa palavra, você só pensa no lado ruim de ter dinheiro. E se você só pensa no lado ruim de ter dinheiro, é o lado ruim que você vai viver. Se você só pensa que o dinheiro, quando vem para a vida da pessoa, destrói, o dinheiro não vai vir para tua mão. Porque você já está dizendo que... E outra coisa, as pessoas que falam que não tem dinheiro, toda hora vive dizendo que não tem dinheiro, você nunca vai ter, porque você já está declarando que você não tem. Então comece a converter essa palavra. Viva o extraordinário de Deus, viva a verdade de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele é o dono do ouro e da prata, e você é filho, você é herdeiro, então comece a renovar a sua mente e entender que você é herdeiro do Todo-Poderoso, que você é herdeiro do Deus do impossível. Então você, se você parar de criticar quem tem dinheiro, você vai começar, as bênçãos vão começar a surgir na sua vida, porque você só conquista aquilo que você admira. Se você não admira quem tem uma condição financeira boa, você não vai ter uma condição financeira boa. Então vamos começar a renovar a nossa mente. Com o que? Com a verdade de Cristo. Não é o que Caroline está falando, não. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. E tudo que a palavra diz é isso, que você é mais que vencedor, que você é vitorioso, que você consegue tudo o que você quiser. Mas você precisa estar alinhado ao propósito de Deus. Peça, tranque a porta do teu quarto. O que você quer? Você já parou para pensar no seu futuro? Você já parou para pensar no que você quer ser da vida? Tem gente que vive pedindo dinheiro aí para Deus, mas não sabe o que fazer se por acaso 100 mil reais cair na conta. Não sabe o que fazer. Então você precisa saber o que você vai fazer com o dinheiro que você recebe. Não adianta pedir dinheiro para Deus. Você vai pedir dinheiro para Deus, mas você quer dinheiro para quê? Você quer dinheiro para ajudar o próximo? Você quer dinheiro para comprar uma casa nova? Você quer dinheiro para comprar um carro novo? Você quer dinheiro para viver bem? Você quer dinheiro para ter estabilidade? Para que você quer dinheiro? Não adianta só você pedir dinheiro, você precisa falar para Deus o que você quer fazer com o dinheiro. Se eu colocar 100 mil reais na tua conta hoje, você não souber o que você vai fazer com esses 100 mil reais, infelizmente esse dinheiro não vai chegar na tua conta, porque você precisa declarar que você quer viver uma vida boa, que você quer viver as promessas do Senhor, mas você precisa também começar a analisar o que você passa e o futuro que você quer. Anote como você quer viver daqui a 10 anos, como você quer viver daqui a 5 anos, o que você quer viver, como você quer estar. Tem pessoas que nem sabem como estarão, como podem estar, não imaginam como podem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Lembra? Provérbios 23:7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Você, como é que você imagina? Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Como é que você imagina onde você quer estar? O carro que você quer dirigir? Você já anotou? Você já escreveu uma carta para Deus? Senhor, eu quero isso, 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 isso. Está alinhado ao meu propósito. E eu sei que quando está alinhado ao meu propósito, o Senhor vai me dar tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Não adianta você pedir e você não acreditar, porque Deus não vai te dar. Você precisa pedir e você precisa agir com fé. E claro, renovando a sua mente da verdade de Deus, com a verdade de Deus. Vamos começar a renovação da nossa mente hoje, com a verdade de Deus, a verdade das Escrituras, porque é isso que vai transformar a sua vida. Vamos parar de pensar no passado. Vamos parar de pensar no que passou, o que passou ficou para trás. Não fique pensando no passado, pense no teu presente, no teu futuro. Comece hoje a fazer declarações, comece hoje a escrever como você quer que seja a sua vida daqui a 5 anos, como que você quer que seja a sua vida daqui a 10 anos. Comece a escrever, faça declarações todos os dias, porque foi assim que a minha vida está, é assim que a minha vida está mudando. Eu renovo a minha mente diariamente. E você deve fazer isso também. A cada dia você vai mudando um pouco para você ficar mais parecido com Cristo. Porque é assim que nós cristãos devemos ser parecidos com Cristo, ser imitadores de Cristo, ter a mentalidade de Cristo. Então, a partir de hoje, comece a analisar coisas que você está fazendo, repetindo ciclos do passado, repetindo coisas que você fez lá atrás. Se você é um vaso velho, se você é um vaso novo, porque um vaso velho não entra vinho novo, um vaso velho não entra um novo de Deus, porque não tem espaço. Porque se Deus colocar algo novo nesse vaso, o que vai acontecer? Ele vai se rachar, ele vai se quebrar, ele não aguenta, ele não consegue reter algo novo de Deus,
porque ele tá todo velho, ele tá todo rachado, ele tá precisando de conserto. E para esse conserto acontecer, ele precisa renovar a mente, porque só quem tem a mente renovada que vive o extraordinário de Deus. Então comece hoje a renovar a sua mente, comece hoje. O que aconteceu ontem já ficou para trás. Comece hoje a fazer diferente na sua vida. Se tem algo que você fez ontem, hoje você pode fazer diferente. A partir desse minuto você pode fazer diferente. A partir desse tempo você pode fazer algo diferente para transformar a sua vida. Pare de viver do passado. Ah, que eu vi Deus fazer coisas lá atrás, Ele faz hoje também. Faz hoje, mas se você acreditar. Faz hoje, faz amanhã, sempre vai fazer, mas se você acreditar, Ele só não faz se você não acreditar no que Ele pode fazer sobre a sua vida. Porque a palavra diz que tudo que pedires crendo, recebereis. Se você pede e você não acredita que o nosso Deus pode fazer, é o Deus do impossível, Ele não vai te dar, porque antes de você entrar no teu quarto, Ele vê o seu coração. Antes de você falar palavras bonitas, Ele vê o teu coração. Será que o teu coração, a tua mente, né? Porque é a mesma coisa, tá renovado para receber a transformação de Deus, para receber o extraordinário de Deus na tua vida? Será? Eu sempre falo com as pessoas aqui na rede social, a boca fala o que o coração tá cheio. E se nós começarmos a declarar palavras de Deus na nossa vida, o seu cérebro, que é o seu coração também, ele vai entender aquilo como uma verdade. É a mesma coisa, porque eu não tô com um copo aqui para demonstrar para vocês, mas é a mesma coisa de você começar a beber café sem açúcar. Eu vou dar um exemplo de como vocês começarem a renovar a mente de vocês. Na situação que vocês estão, aos poucos, vocês vão renovando. Vocês pegam um copo de café sem açúcar, sem adoçante, começa a beber aquele café e começa a dizer que o café é gostoso, por mais que ele não seja. Faça isso todos os dias. Por mais que o café não esteja gostoso, você vai começar a beber, pode ser um chá, pode ser alguma comida que você não goste, mas você vai comer e vai declarar que aquilo tá gostoso, porque o teu cérebro, com o tempo passando, ele vai entender aquilo como uma verdade. Esse é o primeiro exercício que eu comecei para a transformação da minha vida, para a renovação da minha mente. Porque a tua mente, ela vai aprendendo que aquilo que você fala é uma verdade. E mesmo o café para você, mesmo aquele alimento que você não gosta, ou um chá, ou pode ser qualquer coisa, que o teu cérebro entenda que é ruim, aos poucos ele vai começar a entender que é bom, porque você está renovando a tua mente com a verdade. A verdade é o que sai da tua boca para o teu cérebro. A verdade é o que você fala. O teu cérebro entende o que você fala como uma verdade. Se você ficar dizendo que você não tem dinheiro, ele vai entender isso como uma verdade. Se você ficar dizendo que você não consegue, ele vai entender isso como uma verdade. Se você ficar dizendo que você tem medo de subir no altar para pregar a palavra de Deus, se você ficar dizendo que você tem medo de louvar, se você ficar dizendo que você tem medo de falar a palavra de Deus nas ruas, evangelizando, o teu cérebro vai entender como medo, e ele vai te paralisar no meio do caminho. Ele vai fazer com que algo aconteça para você talvez inventar uma desculpa e não fazer aquilo. O teu cérebro ele começa a trabalhar sobre aquilo que você fala. Porque, como eu disse para você, a boca fala que o coração tá cheio. Isso é um ciclo que vai acontecendo na nossa vida. Deus fala muito comigo em sonho, comigo também. Morzane, né? Gente, minha boca tá seca aqui, que eu esqueci de pegar água. Vamos renovar a mente. Vamos renovar a mente, porque só não aconteceu algo na sua vida de extraordinário de Deus, porque você ainda não renovou a sua mente, você ainda continua um vaso velho, todo rachado. Gente, se você quer o vinho novo, você precisa ser renovado, ser restaurado, ser liberto. E isso tudo começa na sua mente. Só muda a mentalidade quem quer. Só é liberto quem quer. Só é curado quem quer. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser curada. Se a pessoa não quiser, ela não vai receber libertação. Se a pessoa não quiser, ela não vai ter a transformação da mente. Ela não vai ter a renovação da mente, porque ela não quer. Porque Deus respeita a sua decisão. Se você não quiser, Deus ele age com livre-arbítrio. Se você não quiser mudar a sua vida, Deus não vai mudar a sua vida se você não quiser. Ele não vai transformar a sua vida se você não permitir que ele faça essa transformação. E para viver a transformação, para que sejamos transformados, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Mas isso só vai acontecer se você quiser, se você der o primeiro passo. Dê o primeiro passo
para a transformação da sua mente, porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Comece a declarar, profetizar na sua casa aquilo que você quer que aconteça. Ó, a partir de hoje vocês vão fazer o que eu falei. Vocês vão começar a imaginar como será a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como que você vai estar. Você sente, nem que seja 1, 2 minutinhos, 3 minutinhos no sofá da sua casa e comece a imaginar como se você já estivesse vivendo daqui a 5 anos, ou menos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos. Vivendo as promessas de Deus na sua vida, comece a imaginar, porque tudo começa na imaginação. Assim como imagina o homem, como imagina a sua alma, assim ele é. Você precisa começar a imaginar aquele trabalho tão sonhado que você quer. Você precisa começar a imaginar aquele carro. Sente no teu sofá da tua casa e comece a imaginar como se você estivesse dirigindo aquele carro. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, fale com Deus, declare o que realmente você quer. Detalhes, tá? Não adianta você, Senhor, eu quero um carro, me dá um carro. Mas qual a marca do carro? Qual o carro que você quer? É manual? É automático? Senhor, eu quero uma casa própria. Mas como é a casa que você quer? Você já desenhou essa casa? Quantos quartos você quer nessa casa? Você já fez um desenho da casa que você quer e apresentou a Deus? Senhor, eu quero essa casa. Senhor, eu quero esse carro. Eu quero a marca tal, eu quero a cor tal. Porque tudo que eu declaro na minha vida, gente, é detalhes, detalhes. Então você precisa escrever também detalhes. Você precisa falar detalhes para Deus, porque às vezes Deus só não deu o que você tanto quer, porque você não falou para eles detalhes do que você quer. Eu quero um carro, mas qualquer carro tá bom? Eu quero uma casa, mas qualquer casa tá bom? Eu quero um apartamento, mas qualquer apartamento tá bom? Não, Deus quer te dar o melhor, mas para Ele te dar o melhor, Ele tá esperando você pedir. Detalhadamente. Deus é Deus de detalhe, Ele não faz nada de qualquer jeito. Ele só tá pedindo, Ele só tá querendo que você se posicione e fale o que você quer para Deus. Fale, gente. Converse com o nosso Pai. Ele ama nos escutar, Ele ama conversar com a gente. O Espírito Santo, nosso amigo, Ele ama conversar com a gente. Só que tem pessoas que quase não falam. Faz uma oração de 1 minuto, 2 minutinhos. Se rasgue. Tenha ousadia para falar com Cristo. Tenha ousadia para falar com Jesus. Porque Ele está esperando ousadia, espírito de ousadia. Peça para Deus espírito de ousadia e comece a falar com Deus. Comece a declarar o que você quer. Faça declarações, seja ousado. Deus ama pessoas ousadas. Ama, é assim que Deus vai começar a te usar, com ousadia. Peça espírito de revelação e espírito de sabedoria. Use a palavra em Efésios 1:17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, porque aos poucos Deus vai derramando esse espírito de sabedoria e de revelação, e aí ninguém vai te confundir, você vai saber qual direção seguir, você vai saber qual caminho trilhar, e até as suas orações ficarão melhores, porque o discernimento espiritual vai ser derramado sobre a sua vida. E aí você vai aprender a pedir para Deus. Aleluia. Aleluia. Todos nós precisamos. Daniel, Deus derramou sobre a vida de Daniel interpretação de sonhos, sabedoria e inteligência. Mas no capítulo 10, se eu não me engano, de Daniel, ele precisou orar e fazer jejum para que fosse interpretado uma escritura, uma visão que ele teve. Um sonho, se eu não me engano, que ele teve. Ou seja, Deus já tinha dado interpretação de sonhos, já tinha derramado interpretação de sonhos e também inteligência e sabedoria. Tanto para ele como Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que mesmo Deus derramando esse discernimento espiritual sobre a vida de Daniel, mesmo assim, ele teve que jejuar para poder o quê? Deus mandar um anjo para interpretar a mensagem, aquela mensagem que ele queria, que ele não estava conseguindo interpretar, ele não estava conseguindo discernir. Às vezes você já até é usada por Deus, mas você não quer se aprofundar mais, porque Deus já te deu dons e talentos que você tanto pediu, e aí você não quer se aprofundar mais. Às vezes Deus te dá sonhos, às vezes Deus te dá visões, e você não sabe interpretar. E o que você faz? Você deixa. Bate no esquecimento, em vez de você se humilhar e pedir para Deus para revelar aquela interpretação, discernir aquele sonho para você, discernir aquela visão para você.
Então não vamos ficar acomodados. Deus já te deu dons espirituais, Deus já te deu talentos, mas você precisa buscar mais. Você precisa ter mais sede de Deus. Você precisa se humilhar e se aprofundar mais e mais. Porque isso aqui, você pode estudar a vida inteira que você nunca vai saber tudo. Isso aqui, a palavra de Deus, você pode estudar a vida inteira que você nunca vai saber tudo. A cada dia, Deus vai te dando mais discernimento. A cada dia, Deus vai te dando mais instruções. A cada dia, Deus vai te revelando mais e mais das Escrituras. Às vezes você lê um versículo, como esse que eu li, que está em Romanos 12:2. Às vezes você lê um versículo e Deus te discerne de uma forma hoje, amanhã ele já está te aprofundando mais e daqui a um tempo ele está te aprofundando mais. Só que tem pessoas que já leram a Bíblia inteira, 1, 2, 3, 4 vezes 5 e não querem ler mais achando que sabem tudo, que já adquiriram todo o conhecimento, que podem dar aula e não precisam mais estudar, que não precisam mais ler a Bíblia. Não, porque eu já conheço a palavra. A palavra até o diabo conhece. Só que quem revela a palavra é o Espírito Santo. E a cada dia, conforme a sua busca, conforme a sua sede, ele vai te revelando mais e mais e mais da palavra de Deus. Então não cesse de ler a Bíblia, não cesse de buscar o profundo de Deus, porque ele quer te levar mais profundo. Ele quer te levar para discernir o que é da carne e o que é do Espírito. Ele quer te levar para discernir se aquela pessoa ela tem o Espírito de Deus ou ela está fazendo as coisas na base da carne. Ele quer te levar para um discernimento espiritual mais profundo, mas para isso você deve praticar a palavra de Deus, exercitar a palavra de Deus, porque o maduro na fé é aquele que exercita a palavra de Deus. Não seja uma criança na fé, leia, entenda e fale aquilo que o outro falou, copie a palavra que o outro copiou. Não, busque a profundidade, busque amadurecimento na fé. E aquele que é maduro na fé, ele come o alimento sólido, ele não come papinha, ele não bebe leitinho, ele come o alimento sólido. E só quem dá o alimento sólido é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Tem coisas que Deus vai falar com você que não vai falar para outra pessoa, mas por que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer isso? Pela tua profunda busca, pela sede que você tem em Deus. Então vamos começar a renovar a nossa mente com a verdade das Escrituras. Lembre-se, a palavra é a espada que você luta contra os principados e potestades. A espada de Deus, é com a espada de Deus que você vai vencer as armadilhas do diabo, as lutas, as afrontas que você passa aí no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja também, porque na igreja é cheio de pessoas e onde tem pessoas não está livre de acontecer algo, de acontecer alguma afronta, de acontecer comparação, de acontecer o quê? De ter espírito de inveja, de o diabo usar alguém que está lá no altar da igreja para trazer tristeza pro teu coração, para te afrontar. Mas se você tiver o discernimento espiritual, se você orar pedindo discernimento espiritual para Deus e espírito de revelação e sabedoria, você vai discernir se aquilo é do diabo ou se aquilo é de Deus, porque só tem duas fontes nessa terra, a luz e as trevas. Então se você se aprofundar com Deus, ele vai te revelar a verdade. Ele vai te revelar por quê? Porque você está fortalecido e você está vestido com a couraça, com o capacete da salvação e com a espada da palavra, escudo da fé. Vista, fortaleça, peça para Deus fortalecer a sua armadura espiritual. Talvez você que está aí do outro lado da telinha está com a armadura espiritual fragilizada, está com a armadura espiritual um pouco rachada, está com a armadura espiritual machucada, mas Deus manda te dizer hoje que Ele está aqui para te fortalecer, que Ele está aqui para restaurar a sua vida, que Ele está aqui para renovar a sua mente, que Ele está aqui para fazer a diferença na tua vida, para você viver o extraordinário de Deus, porque só vive o extraordinário de Deus, só vê as maravilhas, só vê prodígios e milagres aquele que tem a mentalidade renovada. Se você quer ser usado por Deus, se você quer autoridade espiritual, você precisa ser um vaso novo para Deus encher de azeite, e aquele azeite, ele não sair pelas rachaduras do vaso, ele ficar ali firme, você conter aquele azeite, e o azeite é o que? É a unção de Deus. Então não seja um vaso rachado, não seja um vaso covarde. Vaso covarde, o céu não vai herdar. Vaso covarde, Deus não se agrada. Se você regredir, se você agir com covardia, Deus não vai se agradar da tua atitude. E quando o justo, ele vive pela fé, ou seja, ele recebe o comando de Deus, e para ele é maluquice, para o mundo é maluquice, mas ele vive pela fé. Então ele vai fazer aquilo que foi ordenado por Deus, aquele comando que Deus deu para ele, através da mente, da renovação da mente. Ele vai fazer o que Deus mandou. Para o mundo,
É doideira, é maluquice. Mas quem vive da fé entende que aquilo vem de Deus, entende que aquilo é Deus que mandou você fazer. Então vamos renovar a nossa mente para viver o extraordinário de Deus, para viver os milagres, para fazer prodígios e milagres, porque quem tem o Espírito Santo é acompanhado de poder, é acompanhado de autoridade. Quem tem o Espírito Santo faz prodígios e milagres sim. Bota a mão no paralítico, o paralítico anda. Bota a mão na cabeça de quem está sentindo dor e a pessoa para de sentir dor. Quem tem o Espírito Santo, porque isso foram coisas que aconteceu. Coisas que aconteceu de pessoas que receberam o Espírito Santo nas Escrituras. Então por que não está acontecendo isso mais hoje? Porque as pessoas não estão mais vivendo pela fé. Elas estão regredindo, estão sendo covardes. E Deus não vai usar um vaso covarde. Deus vai usar o vaso corajoso. Deus vai usar aquele vaso que realmente vive pela fé. Que realmente está com o coração disponível para viver a vontade de Deus. Deus vai usar aquele vaso que coloca o pé, mesmo sem ter chão. Mas ele sabe que se ele colocar o pé, Deus vai colocar o chão para ele pisar. Aleluia. Deus quer esse tipo de vaso que, independente do mundo tal como está hoje, ele vive pela fé. Ele não vive pela fala do outro, ele não vive pelo que o irmão da igreja fala, ele não vive pelo que as pessoas ao redor falam, pessoas que talvez se demonstrem ser boazinhas, mas na verdade estão querendo o mal dessa pessoa. Não, ele não vai dar ouvidos para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele tem a mentalidade renovada. Como é que você faz para renovar a mentalidade? Eu falo sempre aqui com vocês, gente, comece a declarar a palavra de Deus, porque ela é a espada. Ela é a espada que vai vencer, que vai derrotar todo dardo inflamado, toda seta maligna. É a palavra de Deus, é a verdade que liberta, é a verdade das Escrituras. Se está escrito aqui que você é mais que vencedor, acredite fielmente nisso. Se está escrito que Deus capacita, se está escrito que Deus é o Deus do impossível, por que você está duvidando que Ele ainda vai fazer na sua vida, que Ele pode fazer na sua vida? Às vezes só não aconteceu algo na tua vida porque você não acredita. Deus está mandando dizer para alguém aqui, Ele só não fez na sua vida ainda. Você está dizendo que está demorando, você está dizendo que a promessa de Deus está demorando tanto para se cumprir na sua vida, mas Ele só não fez a promessa. Ele só não cumpriu a promessa ainda na sua vida porque você ainda está desacreditando daquilo que o profeta te falou. Você está desacreditando daquilo que o Senhor falou para você, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, Ele só não fez na sua vida porque você ainda não acreditou que aquilo realmente pode acontecer. Você está duvidando de Deus, essa é a verdade. Quando você não acredita que Deus pode fazer na sua vida, você está chamando Deus de incompetente. Você está dizendo que Ele não é o Deus do impossível, porque você não está acreditando que aquilo que Ele te falou pode acontecer. Você não está acreditando que Ele vai te transformar. Você não está acreditando que aquela vitória Ele vai te dar, que aquela doença Ele vai curar. Você não está acreditando, por isso que Ele ainda não fez na sua vida, porque Deus respeita. Deus, Ele é justo, Ele respeita a todos. Se você não acreditar, se você não abrir o teu coração, Ele não vai fazer, porque Ele te respeita. Ele respeita o teu pensamento, Ele respeita a tua mentalidade. Agora, se você tiver a mentalidade renovada no nosso Criador, no nosso Deus Todo-Poderoso, se você entender que você é uma princesa, se você entender que você é uma mulher amada por Deus, que você é um homem amado por Deus, você vai viver coisas extraordinárias nessa terra. Porque você entendeu que você é filha amada, que você é filho amado, que você é herdeiro do dom, do ouro e da prata. O que é 100 mil reais para Deus? Você já parou para pensar? O que é 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão para Deus? O que é isso? Você já parou para pensar, gente? Isso não é nada para Deus. Um estalar de dedos que Deus faz, as coisas começam a se movimentar. As coisas acontecem no piscar de olhos, no estalar de dedos. Porque Deus é o Deus do impossível. Aquele mesmo Deus que curou paralítico. Aquele mesmo Deus que curou cego, que curou coxo, que fez homem acamado, mulher acamada levantar e andar, que ressuscitou mortos. É o mesmo Deus que faz todas as coisas hoje. É o mesmo Deus. Ainda tem pessoas por aí que não acreditam em cura. Ainda tem pessoas aí que não acreditam em milagres. Mas eu acredito. E quem tá aqui no meu Instagram também acredita. Porque Deus, ele foi ontem, Ele é hoje e sempre há de ser. Deus não muda. Só que o que entrou no nosso coração, entrou no coração da geração de hoje é a incredulidade. E a incredulidade
afasta Deus da tua vida. A incredulidade, a religiosidade afasta Deus da sua vida, porque Ele não quer religiosos, Ele quer aquele que vive a verdade das Escrituras. Ele quer aquele que vive pela fé. Ele não quer aquele que vive de passado. Não. Ele quer aquele que vive de presente, de futuro, que entende que aquela pessoa que viveu lá atrás já passou. Já passou, que hoje você é um vaso novo, que hoje você é uma mulher, você é um homem renovado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Só que a libertação não acontece de uma forma repentina na sua vida, de uma forma de um dia para o outro você já acorda liberto. Não, a libertação é um processo, e principalmente a libertação da sua mente é um processo. Vocês acham que que a mulher que eu sou hoje, eu era há 2, 3 anos atrás? Não, mas quando eu assumi, quando eu me posicionei, eu assumi o chamado de Deus na minha vida, Deus começou a transformar a minha vida e começou a renovar a minha vida. E eu fui dando um passinho de cada vez, subindo um degrauzinho de cada vez. E hoje eu tô aqui fazendo live pra vocês, mas se eu não confiasse no Senhor Jesus, se eu não tivesse fé no meu amor, que é Jesus Cristo, no meu amigo Espírito Santo, eu tinha ficado paralisada há 4 anos atrás, porque foi quando eu postei o meu primeiro vídeo aqui na rede social, que foi no YouTube, contando meu testemunho. Eu fiz vídeo com traqueostomia no pescoço, fui julgada, fui criticada, caçoaram da minha cara. E eu fui renovando a minha mente a cada dia, fui parando de acreditar nas palavras que as pessoas diziam ao meu respeito e comecei a acreditar na verdade que Deus disse ao meu respeito, porque essa é a verdade absoluta. Essa é a verdade que vai fazer a diferença na minha vida, porque eu entendi hoje que se eu ficar ligando para comentários alheios, que se eu for ficar ligando para palavras contrárias do que Deus quer para minha vida, eu vou paralisar e eu vou filtrar aquilo que é mal para minha vida. Eu vou absorver aquilo que é mal para minha vida. Só que aqui na nossa mente eu aprendi que é como uma semente e ela deve ser regada. Ela deve ser regada o quê? Com a palavra de Deus, com a verdade que liberta. E ela deve ser o quê? Descartada, aquela água que entra pelo teu ouvido, aquela água que entra pelos outros portais do nosso corpo, às vezes através da nossa boca também, porque é a nossa boca que nos traz contaminação. Não é aquilo que você come que te contamina, não. É aquilo que você fala que te contamina, porque contamina a sua mente. A mente é como uma semente, você precisa regá-la. Se você rega a sua semente com coisas ruins, com palavras contrárias, com coisas que Deus não quer para sua vida, infelizmente é isso que você vai viver, é assim que você vai viver. Só que hoje aqui no meu Instagram, você vai ter a mentalidade renovada e você, a partir de hoje, a partir desses segundos, você já vai começar a pisar e Deus colocar o chão, a fazer o que Deus mandou você fazer nessa terra, a parar de ligar para aquelas afrontas, a parar de ligar para aquelas, palavras contrárias do que Deus mandou você fazer. Hoje você não vai, a partir de hoje você não vai mais absorver palavras contrárias sobre a sua vida. Você só vai absorver aquilo que Deus mandou você fazer. A palavra de Deus. Se tem alguém perto de você falando a palavra de Deus, algo que vai te incentivar, algo que vai te motivar, que vai te colocar para frente, você recebe, você absorve. Agora, se tiver alguém do teu lado falando palavra negativa, falando coisas contrárias do que Deus falou para você, o que você vai fazer? Você vai se distanciar dessa pessoa. Se distancie, sim. Comece a se afastar de pessoas que ficam sugando a sua energia. Tem pessoas que a gente fica do lado e só falam palavras ruins, só ficam falando, contando coisas ruins. E acaba o quê? Entrando na nossa vida, a gente acaba sugando aquela energia ruim, aquela energia negativa. Então comece também a escolher as pessoas com quem você vai andar. Comece a separar, a contar no dedo as pessoas que você deve conversar, as pessoas que você deve falar a palavra de Deus também, porque tem pessoas que a gente só gasta língua, essa é a verdade. Tem pessoas que a gente só gasta língua, que a gente fala a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que você não deve continuar falando a palavra de Deus para essa pessoa, não. Você deve orar por ela. Porque que adianta você ficar gastando saliva, a palavra de Deus entrar por um lado do ouvido e sair pelo outro? Não tem mais o que você possa fazer. Você precisa entregar na mão de Deus. Entregue nas mãos de Deus e continue orando por essa pessoa, sim. Mas ore, não fique gastando saliva, até porque você vai estar gastando energia. Você vai estar se cansando por uma pessoa que não quer nada de Deus.
É a mesma coisa quando você posta um vídeo na rede social e essa pessoa fica colocando comentários ruins lá. Você vai perder tempo respondendo um tipo de comentário desse? Gente, eu não respondo. Eu analiso o comentário. Eu penso comigo, será que essa pessoa merece ser bloqueada do meu Instagram? E aí, dependendo da mensagem, eu bloqueio. Eu não respondo. Dificilmente vocês vão ver eu respondendo alguma afronta aqui na rede social. Eu não vou responder, sabe por quê? Porque eu não vou perder meu tempo. Gente, tempo é vida. Tempo é vida. Você vai ficar perdendo tempo com gente que não quer ouvir coisas que Deus derramou sobre a sua vida. Cuidado com quem você fala. Você está levando palavras de Deus, você está levando coisas que Deus falou somente com você para pessoas que não precisam ouvir. E talvez isso também tenha impedido o agir de Deus na sua vida, porque entra o espírito de inveja. Às vezes aquela pessoa tão boazinha que está do teu lado, você não dá nada por ela, mas ela está com o espírito de inveja infiltrado no coração porque ela deu uma brecha para o inimigo entrar. E aí você tá deixando essa pessoa na sua casa, você tá saindo para tomar café com ela, você tá saindo para jantar, você tá saindo para se distrair e acaba contando da tua vida, contando do teu relacionamento, contando das coisas que Deus está te dando. Acaba entrando o espírito de inveja. Entra o espírito de inveja, daqui a pouco na tua casa as coisas começam a quebrar, daqui a pouco na tua casa, teu casamento começa a ter contenda, começa a ter desentendimento e você não sabe por quê, porque você tá falando demais da tua vida. Você tá falando pra gente que não deve. Aliás, nem pra gente que deve, a gente deve contar, não. A gente deve guardar as nossas coisas, o que Deus faz na nossa vida pra nós. Tem coisas que você ainda nem conquistou, que você já tá contando. Você tá errado, você deve guardar. Você não deve ficar contando as coisas que Deus vai fazer na sua vida pra alguém, não. Guarde. Quando aquilo acontecer, as pessoas verão. Você não vai precisar nem falar. As pessoas verão o que Deus fez na sua vida e a partir disso, a partir do teu testemunho, aquela pessoa que não queria ouvir a palavra de Deus, aquela pessoa que não queria saber de Deus, vai procurar você e vai querer saber do Deus que fez na tua vida. Olha isso, gente, Deus é maravilhoso. Você não precisa ficar gastando sua saliva para falar com pessoas que não querem receber a sua palavra. A sua vida é um testemunho e as pessoas através da sua vida vão ver o que Deus fez na sua vida e vão começar ao que é procurar o mesmo Deus que você serve. Por quê? Porque pela transformação da sua vida, elas também vão querer essa transformação. E aí, elas vão procurar a Deus. Vamos lá, gente, mais uma vez eu vou falar aqui com vocês. Você nunca vai receber o que você critica, tá? Você nunca vai receber o que você critica. Se você critica quem tem dinheiro, se você critica aquela pessoa que saiu da comunidade, se você critica o carro novo que um vizinho teu comprou, uma casa nova que a tua amiga de infância comprou, se você critica, você não vai ter. Porque você só tem aquilo que você admira. Comece a admirar mulheres e homens de Deus. Comece a admirar pessoas que têm condições financeiras boas. Porque dessa forma, Deus vai trazer essas coisas para sua vida, porque você só tem aquilo que você admira. Então vamos começar a renovar a nossa mente assim. Vamos parar de criticar e vamos começar a admirar. Já anota isso aí. Vamos parar de criticar e vamos começar a admirar, tá? Porque muitas vezes você critica o outro e acontece coisa ruim na sua vida por conta da sua crítica, por conta da sua fofoca, porque isso é uma legalidade, como eu já falei aqui. Você não é contaminado pelo que você come, tá escrito na palavra. Você não é contaminado pelo que você come, você é contaminado pelo que sai da tua boca, ou seja, as tuas palavras. Palavras de reclamação, palavra de crítica, palavras de contenda. Deus abomina contenda, cuidado. Cuidado com o vídeo que você compartilha aí, incitando contenda entre os irmãos. Cuidado com isso. Aleluia. Gente, minha boca tá seca aqui. Esqueci de pegar água. Já tô com calor já. Amanhã teremos live de novo, tá, gente? Amanhã teremos live de novo, em nome de Jesus. E aí, quem recebeu a palavra de hoje? Vocês gostaram da palavra? Ficamos 1 hora aqui. Tem 1 hora que eu estou aqui falando com vocês, falando a palavra de Deus com vocês. Quem aí recebeu a palavra? Quem recebeu a palavra? Quem aqui vai começar já a mudança de mentalidade? Quem aqui vai começar agora essa mudança de mentalidade?
Vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com a espada, com a arma que Deus nos deu para lutar contra principados, potestades, contra hostes da maldade. Em nome de Jesus, vamos usar a palavra de Deus. Se vier alguma palavra ruim na sua cabeça, o que você deve fazer, que eu ensinei para vocês aqui? Converter essa palavra na verdade de Deus. Eu consigo porque eu sou mais que vencedora. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não consigo atingir aquele objetivo, eu consigo porque Deus vai me capacitar. Vamos mudar a nossa palavra, vamos mudar porque é através da nossa palavra que a gente vai renovando a nossa mente, porque a sua mente, ela acredita na sua palavra. Aquilo que sai da sua boca, sua mente entende como uma verdade. Então vamos calar a boca para as reclamações, para as críticas, e vamos começar a quê? A proferir a palavra de Deus, porque é isso que vai renovar a nossa mente. Glória a Deus, Marcondes. Que Deus abençoe Lucas, Leonice, Márcia, Vânia, Natália, Edson. Que Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar já, porque já tá tarde, né, gente? Já é 00:34. Meus olhos aqui estão aqui, ó, já fechando de tanto sono. Vale de ossos secos. Vale de ossos secos. A Leonice colocou aqui Efésios profetiza. Vale de ossos secos, né, gente? Deus levou Ezequiel em espírito para o vale de ossos secos. Ezequiel profetizou uma vez? Não. Ezequiel profetizou 1, 2, 3, até que o exército fosse restaurado. Então não canse de profetizar as coisas para a sua vida. Profetize que você sim vai viver uma vida extraordinária, que você vai viver uma vida que Deus te prometeu. Deus é o Deus do impossível, então não tem nada que Ele não possa fazer na sua vida, mas basta você acreditar, porque Ele vai fazer. Porque o que está acontecendo na geração de hoje é incredulidade. Porque lá atrás a gente via tanto prodígios e milagres, paralítico andando, cego, vendo, surdo, ouvindo, mudo, falando, gago sendo curado. E hoje a gente não vê mais isso, por quê? Porque as pessoas deixaram de acreditar em cura, deixaram de acreditar em milagre. Tem denominações aí que não acreditam mais que pessoas podem ser usadas pelo Espírito Santo para curar. E é por isso que as coisas não estão acontecendo mais. Não é porque Deus não quer que não aconteça, não. Mas é porque entrou a incredulidade no coração das pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com o racional do que com o espiritual. Elas preferem ler a Bíblia e aprender teologia do que viver o espiritual. Gente, eu não sou contra a teologia, mas tem muitos teólogos que eles vivem só na teoria, na leitura da palavra, e esquecem do espiritual e acabam não vivendo prodígios e milagres, maravilhas de Deus. Por quê? Porque estão só na teoria, esquecem do espiritual. Então nós precisamos, sim, estudar a palavra, estude teologia também, se você tiver oportunidade, mas não deixe o espiritual morrer, porque é pelo espiritual que as coisas vão acontecer na sua vida, porque é pelo espiritual que as pessoas vão ver o agir de Deus na sua vida e vão ser o quê? E vão começar o quê? A vir para a presença de Deus através do testemunho, do teu testemunho de vida, das coisas que Deus derramou sobre a sua vida, através da sua fé, do espiritual, do profundo que você buscou com Deus, da sede que você teve na presença, no Espírito, na unção, do poder, na autoridade. Então tenha sede do poder de Deus, porque assim as coisas vão começar a mudar na sua vida. Profetize, não 1, nem 2, nem 3, mas profetize até aquilo acontecer na sua vida, até o exército ser restaurado, até aquela cura acontecer, até o seu filho ser livre das drogas, até o seu marido ir para a igreja, até o seu filho ser curado. Então profetize até acontecer, mas profetize crendo, para não só ser apenas uma palavra. Tá bom? Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigada por me usar como um vaso. Eu sou somente um vaso, Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço por o Senhor ter me tirado daquele leito de hospital e ter me dado mais uma oportunidade de viver e compartilhar e falar o quanto o Senhor é maravilhoso e falar o quanto o Senhor fez na minha vida e faz e ainda vai fazer, assim também como fará na vida das pessoas que estão aqui do outro lado. Senhor, entra com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, entra com o teu poder, Espírito Santo. Se faça presente, Senhor, se faça presente nos sonhos dessas pessoas nessa madrugada. Senhor, se revela em sonhos. Senhor, dê discernimento espiritual através da busca deles, não através do que eu estou falando, não, mas através da busca do teu povo, porque é pedindo com fé que nós receberemos de ti, Senhor. Ensina, Senhor, ensina a essas pessoas não filtrarem aquilo que faz mal, mas sim absorverem aquilo que faz bem, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que vem de ti, Senhor. Transforma, renova, liberta. Senhor, mude a mentalidade. Comece a dar discernimento espiritual, discernimento, Senhor, discernimento. Senhor, derrama poder, derrama ousadia, espírito de ousadia nessas pessoas. Em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço por mais uma live, mais uma palavra abençoada, instruída por ti, porque sem ti eu não sou nada. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amanhã teremos mais lives, tá, gente? Vocês são abençoados, já coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês são abençoados, vocês são usados por Deus, vocês são capacitados por Deus para viver o extraordinário de Deus na vida de vocês. Comece a acreditar nas promessas que o Senhor te fez, comece a imaginar as promessas que o Senhor te fez, porque assim como imagina a sua alma, assim o homem é. Se você começar a imaginar como se você já estivesse vivendo as promessas de Deus na sua vida, eu te garanto que a promessa ficará mais próximo de você. E a promessa que talvez você viveria daqui a 5 anos, você viverá em 2, em 3 anos ou até menos. Mas comece a profetizar e toma posse da palavra que Deus declarou sobre a sua vida, porque Ele não mente. Ele não é homem para se arrepender. Então vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus em nome de Jesus.